a ficar assim atento aí, para aquele irmão que está ouvindo aí, você que está no chat aí ouvindo, aquela armadilha bem melindrosa, né? Que quando tu vê, tu está exclamando. Eu acho que fica claro olhando para o sistema, né? Porque a irmã trouxe bastante aí, olhando para o sistema, a gente vê que tem bastante gente ali, todo o povo que está ali, está seguindo ali, está clamando pelo nome, né? E a irmã Maria Pacheco trouxe, né? Que não se deve clamar também pelo nome daqueles deuses. Então, muitas vezes a gente vê o povo clamando pelo nome, né? Que teve um ídolo que foi colocado por usurpação e tem a imagem dele espalhada. E aí, quer dizer, muita gente não está com a imagem, mas clama pelo nome daquela imagem. E aí, olha aí como caiu sutilmente aquele crente diz assim, não, nós não cultuamos, nós não somos idólatras, nós não cultuamos imagens, mas eles estão clamando pelo nome da imagem, que não é aquele o Salvador, o verdadeiro. Fica à vontade, irmão Regis, traz para nós aí. Mais quem sabe. É verdade, irmão Gilsomar. Tem diversos dispositivos criados pelo sistema que se tornaram armadilhas para poder aprisionar, né, as pessoas. E nessa questão que o irmão perguntou, nós podemos colocar aqui o entretenimento e a fuga da realidade. Isso é uma das armadilhas que passa despercebido pelas pessoas como apenas lazer ou prazer para o seu próprio eu, né? Então, o vício em tecnologia, hoje o mundo está vivendo dentro de uma tecnologia avançada. Se a gente for se aprofundar nessa questão, hoje eu vou dar um número aqui, não é exato, mas 90% das pessoas hoje tem o celular na mão, uma tecnologia avançada em sua mão. Então, muitas das vezes, essa tecnologia se torna uma armadilha para poder tirar o seu tempo, para tirar a sua comunhão, a minha comunhão com o nosso Criador e Yahweh. Porque a gente toma mais tempo mexendo nas coisas dessa tecnologia do que procurando a palavra de Yahweh para poder nos fortalecer espiritualmente. Então, isso é um caso muito sério, né? Por exemplo, as pessoas procuram, igual falei no primeiro bloco, procuram séries, jogos, os prazeres, né? Então, tudo isso aí é uma distração, aonde se torna armadilha para poder tirar a pessoa da presença de Yahweh. Agora, a gente vê que a mente, tudo isso aqui é aqui, ó, na mente das pessoas. Se tirar o raciocínio, a consciência do ser humano, que, igual a irmã Maria Pacheco falou, que em primeiro lugar a gente tem que colocar sempre Yahweh. Essa é a função do sistema, tirar isso do ser humano, que nós temos que buscar e adorar Yahweh em primeiro plano. O sistema não quer isso. Ele quer que as pessoas mergulhem na idolatria, para que esqueça do Criador. Porque isso é importantíssimo para a nossa vida espiritual. Muitas das vezes, irmã Maria, as pessoas se preocupam só com a parte terrena, mas não com a espiritual. E a espiritual está acima da terrena. Se a gente tendenciar para as coisas terrenas, a gente se torna uma raiz presa aqui nessa terra. Mas se a gente tendenciar para as coisas espirituais, nós estamos nos preparando para voar, para o grande resgate prometido por Iau e por Iauxa. Aí, como eu citei naquela hora, a religião. A religião também, irmão Gilsomar, é um dispositivo, eu acredito que seja o maior de todos os dispositivos criado para aprisionar a mente das pessoas como uma armadilha para a idolatria.
Por quê? Porque ela tem os ritos. Não é um culto a Ial, mas é um ritual às entidades terrenas das nações. O povo não está preocupado em saber da verdade, o povo está preocupado em viver o engano. A mergulhar no engano é uma mentira disfarçada de verdade, aonde a verdade ficou despida e a mentira tomou a roupa da verdade. Então a gente pode ver também a tradição, os espetáculos religiosos que hoje são criados dentro dessas casinhas, que o povo chama de igreja. São espetáculos para poder segurar aquele que está vendo como se fosse uma verdade, milagres, prosperidade, tantas outras coisas que acontecem ali naquele meio para prender aquele que está vendo aquilo. Como se fosse uma verdade, como o Criador trabalhasse dessas formas. Eu costumo dizer, e muitos dos irmãos já entenderam isso, que Ial trabalha com coisas reais. Eu não posso imaginar que Ial trabalha com coisas artificiais. Não tem como eu imaginar isso. Porque todas as vezes que eu paro para ler ou investigo uma escrita, eu vejo que as coisas de Ial são reais. Ial criou tudo que tem vida, o homem cria tudo que se destrói. É uma diferença muito grande. E o setor do sistema religioso, ele prende as pessoas nessas questões, com esses espetáculos, onde as pessoas acham incrível. Milagres, prosperidade, restauração familiar, são espetáculos. Porque, na verdade, irmão Gilsomar, essas pessoas depois se tornam depressivas, se afastam dessas casinhas porque não encontram coisas reais, são artificiais, são enganos que foram promovidos por esses líderes religiosos que de nada sabem, mas apenas dos seus próprios interesses, das suas próprias vontades em colocar essas questões sobre o povo. As pessoas também, Gilsomar e Irmã Maria, terceirizam sua imoná, pagam para ter uma fé, como a gente conhece nesse nome fé, mas a palavra certa é imoná. Eles pagam para ter. São iludidos a uma imoná que depois se esmorece, se enfraquece. Aí vai, fulano se desviou, fulano saiu, fulano caiu. Irmãos, preste bem atenção no que eu vou falar agora. Ial nunca vai te julgar por tais coisas. A Escritura diz que o cair é do homem, o levantar é de Ial. É Ial que conduz a tua vida, não os homens. Todas as vezes os homens vão arrumar dispositivos para poder te massacrar, te aprisionar, colocar o medo em você, para poder te manter prisioneiro nas ideias que eles mesmos criaram, dizendo que foi o Criador que trouxe essas ideias para ele, para que eles pudessem conduzir um rebanho que é de Alcha, não deles. Então, isso é muito grave. E também eu quero falar para você, mamãe, esposa e esposo, voltando um pouco só no contexto dessa questão. Às vezes você coloca seu filho em primeiro lugar. Eu já vi muito isso. Seu esposo ou esposa. Tenha cuidado com isso. Tudo aquilo, ou qualquer coisa que ocupa o lugar de Ial é uma idolatria. É uma idolatria. Mas voltando para essas armadilhas, já que citei duas, e eu quero, nesse momento, dizer assim, quando a imoná vira performance e não relacionamento com Ial, o Criador, foge da realidade. Quer dizer, as pessoas estão preocupadas apenas com aquilo que favorece a elas, não com o relacionamento com o Criador, que nós chamamos de comunhão com o Criador. Então, devemos ter esses cuidados. Eu posso citar aqui diversas armadilhas aqui,
entendeu? O poder, a política, que são líderes feitos pelo sistema para que as pessoas corram atrás como, vamos dizer assim, a solução dos problemas, mas não são. Se cada um de nós não tivermos ideal em primeiro plano na nossa vida, estamos encrencados, estamos cheios de problemas. Então é isso, meus irmãos. Eu citei aqui 2 dispositivos de armadilhas. Eu também vou deixar esse espaço para a irmã Maria colocar os dela também, irmão Justamar. E vocês prestem bastante atenção que o sistema criado, essa programação sistemática que hoje nós vivemos, tudo foi feito para manter você enraizado aqui terrenamente. O fator espiritual é a parte mais importante que nós devemos ter. Buscar Yahweh em primeiro lugar. Para que a gente possa alcançar as promessas que ele tem nos prometido. E outra coisa, as promessas de Yahweh não são terrenas. Eu vou sempre tocar nesse assunto. Não são terrenas. As coisas terrenas são passageiras. Tudo aqui passa. Tudo aqui passa. Mas as coisas de Yahweh são permanentes. Por isso que ele deu promessas. E quando se fala de vida, não fala vida terrena, é passageira. Vai logo. Como o exemplo que a irmã Maria citou, o homem lá do celeiro, tem vários celeiros maiores. Mas hoje, quem pedirá a tua alma? Quem pedirá? O Criador está dizendo, não vai ser eu que vou pedir. Agora, quem vai pedir? Se não é o Criador, quem estaria ali pedindo a alma daquele homem? Uma armadilha criada para aquele homem foi ele se achar que podia tudo, que podia descansar em paz. Mas não, chegou um dia final para a vida dele. Então, nós devemos observar essas coisas com bastante atenção, evitar cair na idolatria, porque ela está espalhada aí de diversas maneiras. E essas armadilhas estão prontas, não é de agora. Se eu for citar, eu vou buscar lá do passado argumentos para mostrar que elas foram criadas lá atrás. Eu vou aqui, irmão Gilsomar, para encerrar essa minha fala, eu quero tocar também no bezerro de ouro. Por que aconteceu aquele momento ali onde o povo israelita, nossos irmãos ialdins, caíram na armadilha da idolatria ao bezerro de ouro? Porque quando saíram do Egito, saíram diversas etnias junto, diversas nações junto com eles. A idolatria já saiu no meio deles. Então, você vê que o irmão de Moisés, ele foi obrigado a fazer o bezerro de ouro. Ele foi pressionado. Aí vamos conjecturar. Tu imagina pegar a tua família e pressionar, ou tu faz ou tu morre, ou tua família morre. E houve aquele rebuliço todo ali na questão do bezerro de ouro. Então, exatamente. Porque não vigiaram. Quando teve a saída, o resgate lá do Egito, Marcha, ele não vigiou sobre essa questão de levar outras pessoas com ele, a não ser o povo israelita, o povo de Yahweh. Então, pagou o preço, caiu na idolatria, e por isso o povo se estendeu lá no deserto, em sua caminhada, cheio de idolatria, cheio de problemas. E hoje, como é que estamos vivendo hoje? O mundo mergulhado nessa idolatria. As nações caídas, buscando Zeus, buscando Brahma, Shiva, buscando Alá, Jeová, Javé, Yavé. Mas quando se fala de Iau, Yud-Re, Vav-Re, muitas das pessoas viram as costas, porque preferem o engano do que a verdade. E é isso que não pode acontecer. A gente está aqui como uma torneirinha dessa palavra, desse evangelho da justiça, aonde foi citado lá atrás, nos tempos antigos. Este evangelho será pregado a todas as nações. Não está falando do evangelho corrompido, está falando do evangelho onde tem
os nomes verdadeiros. Tem a luta para separar o santo do profano, que é justamente o que está dentro da Bíblia, corrompida por Gregório, corrompida por João Ferreira de Almeida, corrompida pelos israelitas lá no início da história. Então, essa é a nossa luta hoje, como testemunhas deste evangelho, como testemunhas de Ial para esse tempo de Alcha. É você, meu irmão e minha irmã. Sou eu. Então, estamos aí nessa missão. Louvado seja Ial, irmão Gilsomar.